Todas as escolas de Jesus Cristos serão visitadas. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. Que o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva, 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel. Mas que tá gostoso, tá? Cada um no seu dom, esse é simpósio. Dá microfone pra mim, dá guitarra pro Sadraque, dá sinuca pro Mauro. Não é assim que é? E assim vai. Os outros que não foram citados, por favor, todos vocês têm seus talentos também. Né, Marcos? Ai, ai. Como é bonito, né? Quando cada um tá no seu talento. Puxa, como é bom. O pessoal já tá reclamando do chiado. Deixa eu tirar o chiado. Pronto. Chiado cortado. Ih, a guitarra não dá pra tirar não, tá tão bom. Aí. Parou o chiado aí? Deve ser do contrabaixo. Ou do segundo microfone. Muito bem. Eu tô muito preocupado. Muito. Por quê? Eu não quero, eu não posso deixar que esse simpósio encerre sem transmitir a mensagem principal. Eu sei, tenho convicção, que consegui passar muitas mensagens, mas existe a principal. E eu vou fazer de tudo para deixar ela claro nesta aula 5, na aula 6, na aula 7, que são as 3 últimas aulas. Principalmente no domingo. Domingo é um grande finale.
num formato de programa e simpósio que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Então, algo inédito que eu sempre quis fazer e vai ser muito bom domingo. Surpresa. Bom, se vocês estão com cadernos, tá até bonito de ver, olha aqui, ó. Hoje está nos visitando aqui o Antônio. O Antônio, que é do meu estado, Paraná. Antônio, não, Sebastião, perdão. Opa, Senhor, me ajuda com os nomes, Pai. Sebastião. O Sebastião, que é mais conhecido como? Como é que é das flechas ali que você me disse? Das flechas? O santo das flechas. Eita. Sebastião, como vocês podem ver, o nosso mais moderno professor da Filosofia X. Só pelo cabelo, boné, camisa, calção e jeito de sentar, você pode ver que o Rafael é o mais moderno de todos. Sadraque. E aqui, Lenoir, Valdemar, Alisson e todos os demais que não dá para virar e mostrar todos por causa do cabo da câmera. Mas acredite, tem muita gente boa aqui. Deixa eu avisar vocês que amanhã à tarde nós não vamos fazer o mutirão da Bíblia, porque nós já fizemos, e quero agradecer a todos que se empenharam, até a transmitir, mas não transmitir, em me ajudar aqui para organizar o processo das Bíblias, que estava bem atrasado. Mas amanhã à tarde e domingo à tarde eu quero convocar vocês para as 6 horas da tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Eu vou ficar de frente a esse quadro aqui e vou responder qualquer tipo de pergunta, e vai ser ao vivo. Qualquer pergunta, fora do simpósio. Simpósio é simpósio, pergunta é pergunta. No simpósio, você pode fazer perguntas sobre o simpósio. Quer dizer, nas perguntas que nós vamos ter nessa escola livre de sábado, 18 horas, domingo, 18 horas, vocês podem fazer perguntas também sobre o simpósio. Mas os temas são livres, você pode perguntar o que você quiser. Claro que, na medida que vem, na medida que vem, na medida que vem, na medida que vai. Então, o simpósio, que começa às 21h30, mesmo no sábado e mesmo no domingo, ao vivo, é outra história. Aí não é para fazer pergunta fora do tema. Atenção! Estamos aos poucos despachando as Bíblias. Hoje foram mais 3 ou 4 aqui pessoalmente, então esse número já deve estar desatualizado. Mas está aí. O trabalho de correção já vai começar para a segunda tiragem das próximas 2.000 Bíblias. Para adquirir, portalx.tv.br. Lembrem-se que a primeira tiragem tem muitos erros não é nem de português, é de ortografia na hora ali da digitação, né? Da colocação. Porque afinal eu fiquei 1 ano e 2 meses sem vida. Era 6 a 8 horas por dia, Bíblia. Puxa vida. Estamos no Simpósio de Formação de Mestres para as Escolas de Jesus Cristo, de 29 de julho a 4 de agosto. Quero agradecer o carinho de todos que me parabenizaram mais uma vez, caso você não tenha visto, como por exemplo a Cindy Kenya, que me mandou esta carta com algumas cocadas. Cocada de verdade, não é feito com broto de mandioca, não. É com um coco que ela colheu do próprio quintal. Não é isso, mineiras? É isso ou não é, uai? Entrem, bom. Que mais? Qual que é os outros? Como é que é? Dá conta. E o outro lá? Desgramado. Quem aí fala desgramado? Não tem desgramado lá? Ó o mineiro aqui defendendo, dizendo não é bem assim não. Tá bom. Para se inscrever para o simpósio ainda dá tempo. Fale com a Sor Karine. Venha com boa intenção. Se vier com má intenção, eu estou ficando cada vez mais maligno. Minha evolução na parte serpente está crescendo. Eu já estou no nível 40%. Estamos na Avenida Brasil 361. Para se inscrever,
para um programa Fale com a Sor Arlete. Arlete. Aula 5. Vamos começar? Vocês estão prontos? E o Maximiliano, é isso o seu nome? Que é de Itajaí. É a primeira vez? É? Você esteve aonde? Tu já esteve numa escola em Palhoça? Numa reunião e eu estava lá? Puxa, eu lembro assim razoavelmente. Muito bem, bem-vindo então. Tem alguém que está aqui, o casal, né, de São Leopoldo que a gente não apresentou ainda. E todos os mineiros que chegaram aqui. E o senhor, Sebastião, da cidade de Pato Branco, perto lá dos meus parentes de Ponta Grossa. Muito perto. Vamos cantar? Só mais uma? Mais 1, 2, 3, 4, 5. Quantos vitoriosos aí? Canta aí. A minha vida, Jesus já topa. Foi numa segunda que Jesus... Opa, errei de novo. Visitante, seja bem-vindo. Errei de novo. Agora vai. Mais um vitorioso. Mais um vitorioso. Mais um vitorioso que chegou aqui. Mais um. Mais uma vitoriosa. O pessoal ali não gostou do que eu fiz. E o pessoal está pedindo para fazer justiça à nostalgia do passado quando estava no Egito. Então, em homenagem à nostalgia deles egípcia, a sua nostalgia egípcia, cantaremos agora sim. Dá nota para mim. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje... Derrama, Senhor. Deus pega fogo. Derrama, Senhor. Eita, coisa boa. A filosofia X é cheia do poder de Deus. A filosofia X é cheia do... Chega. Já deu. Já mataram saudade da cebola e da carne do Egito. Do pepino. E que pepino. Aula 5. Simpósio X, aula 5 de sexta-feira. E quando eu pensei que acabou a música, eis que vem mais música. É impossível, vai lá. É impossível, Senhor. Através dos dons, mas se o Senhor voltar a interferir, vindo a destruição, mas se o Senhor tocar este lugar, o homem entenderá. Eu falo, você não. Eu
você não. Eu ajudo vocês, eu te chamo, você não. Vai lá. O jeito é chamar a Nova Muito bom. Muito agradecido por avisar do som. Mas a guitarra. Peraí. Mas eu não vou tirar a guitarra não, vou deixar o Sadraque fazer os efeitos aqui. Quem vai ler essa frase hoje? Josué leu ontem. Vou pedir pro Lenoir ler. Vai lá, leia ali. Será que conseguimos unir os cristãos antes da grande tribulação? Será? O que vocês acham? Hã? Como aprendemos nas primeiras aulas desse simpósio, qual é o título do programa de hoje? Da aula 5 do simpósio? Toda decisão deve ser tomada pensando no todo. Porque o diabo, ele existe ou não existe? Ah, que pegadinha. O diabo existe ou não existe? Fará de tudo para que você esqueça disso. Esqueça o quê? Que a decisão tem que ser tomada no todo, no coletivo. Vença então o diabo e não permita que ele te faça esquecer dessa premissa do cristianismo original. Quem é que vai lutar para você esquecer? E o diabo é o... E vai lutar. Sabe uma das coisas que o diabo mais luta? Mas luta mesmo. Escreva aí. O diabo usa o esquecimento. Tiago 1,26 diz que o homem fala e não vive. Que o homem sabe, aprende, ouve e se esquece, Marcos Toda. Como um jovem que viu sua imagem na câmera e quando se afasta da webcam, esqueceu sua imagem. É isso que o diabo faz com primazia. O ego trabalha e muito na amnésia. Escreva aí, ao invés de autojustificação, que é coisa de crente, tem a autocrítica. Ir para o este ideal é abandonar a autojustificação, substituindo-a pela autocrítica. Ao invés de se autojustificar, você deve se autocriticar. Eu soube hoje que teve uma senhora, uma pessoa, não sei, que postou no seu Facebook, eu não vejo Facebook, que escreveu um bilhete pedindo que o Akin ensine com mais amor, baseado nas aulas e principalmente na aula de ontem. Minha senhora, está doendo porque é evolução.
Saibam, se eu sou terrível para o vosso bem. Se eu sou terrível, Deus é pelo menos 10 vezes mais terrível que eu. Então, se você não me aguenta, você não aguentará Deus. E eu já sou assim, um protótipo divino, pré-céu, pré-reino, pré-eternidade, para vocês já irem sabendo se vocês são capazes de suportar o Deus terrível. Vocês não entendem que quando dói está crivando? Que quando dói está funcionando? Que quando dói está crescendo? Que quando dói está evoluindo? O que vocês queriam? Conforto? Não é bom apanhar? Se eu fosse uma pessoa que batesse com vara sem propósito, sem motivo, fora do tempo, só para ofender, aí eu não seria um professor. Mas o professor bate para instruir, para crescer. Tudo que eu fizer, por mais que você não entenda, saiba, é com a intenção de vocês crescerem. Até quando eu ironizo, até quando eu brinco, até quando eu sou ríspido. Por quê? Não faria sentido vocês virem de tão longe e vocês deixarem de fazer tanta coisa para vir aqui apanhar. E não faria sentido eu perder vocês, se essa é a minha missão. Se a gente faz isso, faz com um propósito óbvio e claro. E vocês precisam entender que Jesus fundou uma escola e não mais um templo. O templo ele derrubou e substituiu por uma escola. E essa escola é metafísica. Então o que o senhor está fazendo com essa escola em Balneário Camboriú? Andei sabendo que tem um país aí que estão falando que eu sou anticristo agora porque eu disse que não é mais escola de Jesus Cristo, é só escola de Jesus. Meu Deus do céu! Quando é que vão me entender? Agora eu sou o anticristo. Onde já se viu que eu tirou a palavra Cristo no nome de Jesus? O que eu acho mais interessante é as pessoas que saem me refutando usando palavras minhas. Que abandonam a escola X dizendo que eu estou errado com frases minhas próprias. Do que eu mesmo ensinei. Não fui eu que vos ensinei através da Bíblia original que o anticristo vem dos judeus? Como posso eu estar cometendo o mesmo erro? Ô Cristo. Usem o instrumento de sabedoria, escrutínio. O que é escrutínio? Votação democrática. Vocês acreditam em democracia? Vocês sabiam que democracia é só um nome falso? Uma cortina de fumaça para sinônimo de maçonaria? Em tal país está chegando a democracia. Está chegando o quê? Não é a democracia que está chegando. Vocês acreditam em democracia? Existe democracia? Sabe qual é o maior problema da democracia? Vamos tirar a urna eletrônica e vou colocar o voto em papel, mas mesmo assim tem como burlar, porque tem as campanhas, seus patrocínios. Mas vamos supor que tudo fosse num processo extraordinário de lisura plena. Mesmo assim ainda, tem o grande problema do povo. O povo tem que ser evoluído para votar. Porque se o povo não for evoluído, vão escolher quem? Vão escolher alguém errado. E se o sistema que injeta dinheiro escolher 2 candidatos e fazer uma bifurcação, uma dualidade para vocês, dizendo esse ou esse? Por exemplo, o povo deveria ter saído para a rua e deveria ter dito, não queremos nem Haddad nem Bolsonaro, porque o pessoal sempre dizia, né? Entre um e outro vou ter que escolher um, fazer o quê? Não, faz o seguinte, sai para a rua e diz, olha, não quero nem esse. Mas é que o povo aceita o sistema, é claro que sempre vai aceitar. É imposto para você 2 candidatos, aí você tem que escolher um. Eu só estou dando um exemplo, porque eu mesmo não voto. Entenderam isso ou não? Aí, existe democracia ou não? Só existe democracia se houver lisura no processo, que eu jamais vou acreditar que um professor vá numa votação de escola regional fazer campanha para um dos lados antes da votação.
Vocês estão entendendo que quando vocês, professores, Marcos Toda, Rafael, for levantar tem que fazer um escrutínio, mas levantou-se uma questão lá na escola de Fortaleza, tem que fazer uma votação. Você não pode fazer campanha. Você vai apresentar a questão e você vai ser o quê? O quê? Imparcial. Isento. Esse é o processo de lisura. Tu vai apresentar a questão e deixar o povo decidir. Agora, é importante que, dependendo do nível de evolução dos alunos, aí vem a segunda questão muito importante. Dependendo do nível de evolução dos alunos, vamos supor que você tem uma escola formada por 8 pessoas que saíram do sistema há 3 meses. E aí? Como é que você vai fazer uma votação com um povo desse? Pode fazer? Já pode fazer, para ir instruindo eles, mas você vai ter que ensinar primeiro eles, não é manipulá-los, não é fazer campanha. É instruir e depois apresentar a questão. Quer dizer, você vai dar... O que é instruir? Você vai dar o mesmo valor de ensino para os dois lados. Num julgamento justo, você tem um relator e esse relator, ele faz o quê? Ele apresenta o seu voto e os outros pares, os juízes, vão seguir o voto do relator ou não. Vocês sabiam disso? Por exemplo, o Silas Malafaia, ele é réu no Supremo Tribunal Federal num processo do Maicon Abud aqui da Igreja Embaixada do Reino de Balneário Camboriú, daqueles 100 mil reais que ele recebeu. Amanhã ou depois, o Malafaia vai preso. Quase certeza. A não ser que caia na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal que vem aí, que o Bolsonaro vai colocar, que diz ele que será terrivelmente evangélico. Porque às vezes cai. Não cai no colégio, que eles chamam de colégio, cai no ministro individual. Aí se cair na mão desse ministro terrivelmente evangélico, ele pode simplesmente arquivar o processo. Só que algum ministro, como por exemplo o Celso de Mello, pode chegar e dizer assim, não concordo, tem que trazer para o colégio. Aí se alguém fizer isso, reivindicar, aí vai para o colégio, aí tem que fazer a votação com os 11 ministros. Eu estou ensinando isso para vocês verem que como funciona a democracia. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal é simplesmente um tribunal político. O problema do Supremo Tribunal Federal não é o modus operandi, o problema é a indicação dos ministros, que se dá para o presidente. Isso é ridículo. Né? Isso é ridículo. Mas eu estou dizendo para vocês aprenderem como é que vocês vão fazer votações simples, sem política. Votação que vocês vão fazer nas escolas é sem política. Muito bem? Entenderam? Rafael, Marcos Toda, Jorge Nilson, entendeu? Levanta uma questão, ó, o povo não é instruído. Aí faz o seguinte, faz lá 5 minutos falando do voto 1, 5 minutos falando do voto 2. Você vai defender os 2 votos, ou vai ser contra os 2 votos, ou vai ficar isento dos 2 votos. E vai dizer, o pessoal vote. O professor convoca as eleições quando julgar necessário e saudável para a evolução da escola local. E os alunos julgarão, 1 Coríntios 14, lembra? 2 ou 3, 2 ou delta, julgue. Votação para que a maioria determine as mudanças e decisões. Se houver empate, isso aqui é importantíssimo. E se houver empate? Se houver empate, ou resultado inferior a 70%, isso aqui é a que eu falando, tá? Deverão discutir a questão, aliás, isso aqui é feito no Vaticano. Quando um papa está quase empatado com outro, na votação do colégio de cardeais, eles ficam discutindo e voltando até ter maioria. Senão não é eleito o papa. E aí sai a fumacinha. Bom, de fato, esquecendo a podridão do Vaticano, ensinando vocês democracia, justiça. Vocês acham que é sábio dividir uma escola? Não, óbvio que não. Você imagina que tu vai apresentar uma mudança na escola e 10 alunos, qual é a votação? 5 a favor, 5 contra, e aí? Dividiu a escola, o que você decidir, metade vai ficar entristecida. Então o que é que você vai ter que fazer? Ó, vê só. Vem o conselho de Áquil.
deverão discutir aquela questão ouvindo os dois lados, ou muitos outros lados, talvez exista mais de dois lados possíveis, e deverão repetir o escrutínio na votação até que haja cedência, porque cada vez que você discute aquela questão, as pessoas vão cedendo, até chegar a 70% do voto vencedor. Porque a primeira votação que deu para mudanças na escola deu 5-5. Mas aí você discute a questão, na próxima já vai dar 6-5. 6-4, perdão. E na próxima é possível que alguém vai ceder e vai dizer assim, peraí, eu não vou ficar aqui votando a tarde inteira. Eu cedo. Entenderam? Entendeu a sabedoria? Se você tiver 30% triste com a questão, com a mudança, com o julgamento que se deu, por exemplo, volto a dizer, um dito fráter, que de fráter não tem nada, bateu na esposa Sor. E aí, comprovadamente, um crime que envolveu o nome de Jesus, a verdade, o evangelho, a escola, tudo, vocês, o ex, como é que faz? Vai ter que julgar a questão. E qual vai ser a punição, o afastamento e tudo mais? Vai ser decidir o seguinte, vamos afastar ele assim, ou vai ser chamado ele para correção assim. Vocês vão levantar as questões, e depois é feita a votação. Até que saia a maioria. Deu para entender? Façam isso, que se não fizer isso, vocês vão estar sempre dividindo. Aí cada votação, ao invés de ser um instrumento de unificação, a votação vai ser um instrumento de divisão. A votação é um instrumento de sabedoria que Deus mesmo instituiu, e vou falar agora. Quer ver? Lembre-se da box. O que é box? Cadê a minha Bíblia original? Ache lá, meu bem. Me traga qualquer uma, por favor. Onde em Atos 1, eles ainda elegiam de acordo com o misticismo. Por quê? Quem lembra aí que... Muito obrigado. Aqui, ó. Quem lembra de Atos 1 aqui? Quem já leu Atos 1 na box? O que diz aqui? Judas morreu. Aí tinha que escolher um substituto. Nem precisava, né? Mas eles pensaram, vamos fechar os 12. Isso já era místico, não precisava substituir. Mas tá bom, vamos substituir. Aí o que fizeram? Tiraram a sorte. Por que eles tiraram a sorte? Vou explicar. A sorte mística é um costume velho-testamentário judaico. Mas depois, mais tarde, foram orientados pelo Espírito de Cristo a prática da votação democrática, como vemos em Atos 6, para a escolha dos 7 homens de caráter e cheios de sabedoria, cheios de caráter e filosofia. Quais eram os critérios dos 7 homens eleitos? Em Atos 6, Macelerrim: filosofia e caráter. Cidadão só tem caráter. Gente, não dá, gente. Eu falei aqui agora há pouco ali. Falei, um professor não finge que é professor. O Sadraque não finge que toca guitarra. Por favor. Se você pega um microfone ou sem microfone e não prende ninguém, não ensina ninguém, abandona. Então não é professor. Professor ensina. Professor não vai pegar os textos do Acre e ficar lendo. Ele se baseia, mas em cima, depois eu vou explicar a pedagogia. Mas a questão é a seguinte: professor, em primeiro lugar, deveria gerar frutos de si mesmo. O cidadão se autoproclama professor, mas ele só tem frutos do ACEL, do ex, ele mesmo não gerou fruto nenhum. Ele pega as pessoas que vieram através do programa Lux Me Alex, através dos vídeos, os graus da filosofia X, reúne as pessoas que vieram desses graus. Tudo bem, até aqui tudo certo. Mas cadê os frutos que ele gera? Professor melhor, ele ainda pode ser professor, mas professor bom mesmo é aquele que vai gerar frutos. Como eu. Por isso toda vez que tem um divisor eu digo, leva 10 contigo. Te ajudo. É até bom, porque daí sai calminho. Se ele não tirar um pedaço, ele sai nervoso. Ele tem que levar um pedaço.
Agora isso acabou, não acabou? Os tempos de igreja ex, pelo amor de Deus, né? Votação aqui, agora é escola. Mas ainda vai ter gente que não entendeu. Por isso que eu estou dizendo isso. Sempre vai ter gente que não entendeu. Espera aí. Escuta bem. Em Atos 15 aconteceu o quê? É um grau indispensável. A maior assembleia de todos os tempos. Um concílio verdadeiro onde todos se reuniram para estabelecer o que é que ficava da lei na graça. Olha só. Pensa numa votação importante. E como é que foi aquela votação? Vocês lembram? O Pedrão falou. E depois do Pedrão? Tiago. E depois do Tiago? Paulo. Não é assim? Então expõe. Foi importante, porque Pedro representava a transição, lembra? Nós falamos ontem. Tiago representava o professor local fixo, aquele que fazia o pastoreio, que ninguém gosta de fazer. Eu não gosto. E Paulo é o viajante, o mestre enviado, o emissário que viaja. E nas cartas do professor Paulo também não temos isso? Muitas vezes Paulo disse para que julgassem entre eles. Quem lembra de 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6? Portanto, não foi o Espírito de Jesus Cristo que foi substituindo a ideia de tirar a sorte pelo quê? Pela votação. Mas isso significa que o Espírito Santo vai entrar na cabeça de vocês quando vocês forem colocar a cédula, quando vocês forem levantar a mão na reunião e dizer assim, eu voto tal coisa. O Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai dizer, eu voto. É isso? Não. É porque a maioria, depois de uma boa discussão de justiça e tudo mais, sempre vai fazer a boa eleição. É claro, é óbvio. Pelo menos não é a coisa, não é o perfeito, mas é muito melhor do que ficar tirando a sorte com um dado. Quem aí prefere o dado ainda? Tem muito crente ainda que prefere dado, muito católico, muito espírita, muito evangélico, místico. As convocações só devem ser feitas mediante provas, crime. Quem lembra Ratapé Chavão? Ou erros graves que envolvam o grupo, senão não se meta. Se não envolve o grupo, não se meta. Cada um tem seu problema, cada um tem sua vida. Nós não somos falsos irmãos que espiam a vida de quem quer que seja. Todo mundo é livre. Quem está preso aqui ainda? Vocês são todos livres, vocês não lembram? Romanos 8. Nós somos todos livres. Mas o que não convém? O que não convém, minha consciência diz. Não precisa me dizer. Quando você não estiver me vendo, a minha consciência está me vendo. Não precisa me espiar. Minha consciência me espia o dia inteiro. Não é assim? E ela fala. Fala ou não fala? Ou como ela fala? Então, quando tiver um erro grave, aí exige-se uma convocação para o escrutínio. Sabe o que é que eu vou falar agora? Agora o bicho pega. Chá, sa, man. É verdade. Exceto se forem para mudanças, melhorias, correções, aperfeiçoamento. Preste atenção. Alunos evoluídos devem ser corregedores e podem, com provas reais, levar um autoproclamado professor ou mal escolhido por votação local, isto é, não discernimento de espírito dos alunos. Imagina que alunos não evoluídos escolheram um professor errado. Imagina que um professor se autoproclamou e não estava preparado, não entendeu nada da filosofia X, nada da verdade. E aí, como é que faz? Então a votação de todos é importante nesse caso, porque os alunos evoluídos são os corregedores. Escreva aí 3 tipos de professor. O professor do aluno evoluído, o professor do aluno evoluído e o professor de professor.
Tem muita gente que é professor só de aluno evoluído. Chegar um evoluído, ele apanha. Tem muito professor que é professor de aluno evoluído. Mas bom mesmo é o professor que é professor de professor que consegue formar outros professores. Agora, os alunos evoluídos devem ser os corregedores dos professores. Vocês sabiam que não é abaixo assinado não que nem acontece lá nas sinagogas. Se os alunos de uma escola sabem que o seu professor trocou a mulher de 40 por uma de 20, o que tem que fazer? Hein? Já vou falar. Deixa comigo. Vê. Caso de Minas Gerais recente, ainda oculto e revelado agora pelo Aquel. Existe um professor em Minas Gerais. Não é o Daniel nem o outro Daniel. Mas tem um professor em Minas Gerais que chegaram para mim provas que ele casado. O que é casamento? Casamento não é morar debaixo do mesmo teto, casamento não é papel, casamento não é religioso, casamento é isso aqui, ó, diante de Deus, tá lá. Os dois juntos, para Deus e para o povo, o que eles são? Casamento. Os dois consideram ainda, não foi desligado. Só pode desligar um casamento quem ligou. Se os dois, a partir daquele momento, disserem assim, não somos mais casal, não é mais casal para Deus, divorciou. Não é o papel da separação que é o divórcio. Não é sair de casa que é o divórcio. É aqui. É aqui, os dois acelaram, os dois amarram, os dois desatam. Então os dois estão casados. Ele é casado. E eu odeio essa expressão, deu em cima. Deu em cima de duas sources do ex. Como é que faz num caso desse? Com amor, como professor da verdade, exorto vocês que, vamos lá, comportamento dos solteiros e viúvos, compromissados, noivados e casados ex. Presta atenção, o ex não é Sodoma e Gomorra. Olha, isso aqui tá virado uma balada. Tá feia a coisa. Me chegaram informações assim, do encontro de Gramado, gente subindo no quarto para pegar não sei quem, enquanto eu tava lá, na maior pureza da verdade. Sabe, fulano, saiu com ciclano, pegou não sei quem, pegou não sei quem. Isso é ex. Se você tem um relacionamento com alguém, você pode sair com outra pessoa? Se ainda tem, não desatou. Tem que desatar entre os dois. Desatou, ok. Mas se não desatou, pode? Gente, tá feio demais. Mulher casada pode ficar se jogando para outro? Tá feio demais. Eu não vou nem mais falar mais o que eu vejo, que se eu falar tudo aqui, não sobra ninguém na escola. Ainda sobra, né? Tem alguém aí que sobra? Mas a coisa tá feia. Mesmo os solteiros, porque o solteiro tem direito, a viúva tem direito, tudo certo. Mas qual é o comportamento? Tem que ter uma elegância. Sabe, é um tal de... eu nem vou falar o que eu vejo nos encontros do ex, nas reuniões do ex. Meu Deus do céu. Olha... Tem um que vem aqui na escola. Puxa. Que ele chegou numas 3 mulheres, uma por uma. As 3 eram casadas. Aí quando ele descobre que é casado, ele fica vermelho e sai. Que feio. Tem que investigar com carinho, com cautela, com elegância. Vai devagarinho, né? Vai devagarinho.
É feio demais. Isso não é ex, isso nunca foi ex. É ex isso aí. Por isso que eu digo, ninguém é ex. Não há um justo que acabou. Tava feio, gente, tá feio. Olha, eu fui numa escola que eu não vou falar qual. A mulher se jogava em cima de mim, se jogava em cima de mim, se jogava em cima de mim. Aí quando ela viu que não tinha jeito, aí se jogou em cima do outro, se jogou em cima do outro. Aí quando viu que o plano B não dava, foi pro C. Se jogou em cima do outro, se jogou. Meu Deus do céu. Ah, tá feia a coisa. Aqui teve um também aqui na escola que sabia que um casal tava em uma certa separação, problemas sentimentais, estão se resolvendo, teve um pequeno atrito. E eu lutando para unir os dois. E esse cidadão chegando e dando em cima da mulher que estava tentando resolver essa situação. Aqui na escola. Aqui na escola. Aqui. Eu fico doido. Alguém já ouviu falar em talarico? Eu desafio todos vocês a procurar o que é talarico agora na Google. Porque vocês vão ver que tá cheio de gente dizendo que é cristão, que é ex e perde para maconheiro. Perde para surfista, perde para hippie, perde para... Me ajuda? Pichador, skatista. Porque esses são tidos como os mais insubordinados, os rebeldes. Pois vocês perdem para eles, porque entre eles existe talarico. Teve uma pessoa aí que falou que o Akel tá trocando de namorada toda hora. Há 2 anos atrás disseram que eu pegava todas as mulheres do ex. Teve um que saiu aqui de Itajaí doido pra me derrubar. Quando eles querem me derrubar, eles inventam qualquer coisa. Vem me conhecer. Eu sou um homem que já cheguei a ficar 6 anos sem alguém. Agora vocês, não dá uma semana já tá trocando. Já tá ótimo. Será que eu poderia abrir os WhatsApp de vocês agora aqui? Eu poderia? Posso? Quem pode? Eu poderia agora aqui. Eu poderia abrir agora. Quem será? Xarabacaçaralabas. Eu tenho moral para falar. Nunca peguei a mulher de ninguém, não. Eu tenho moral para falar. Minha vida é limpa. Eu nunca pisei numa balada na minha vida. Minha vida é igreja, rato de igreja. Como diz o pastor Abel, uns gostam de balada, outros gostam de bar, outros gostam de igreja. Eu gosto de igreja. Pois é, eu gosto do ex. É minha missão, é minha vida. Tá feio isso aí, gente. Sabe por que tá feio? Agora eu vou explicar pra vocês por que tá feio. Vocês sabiam que tem muita gente entre nós que são olheiros? Curiosos. Gente que não é ex. Vem só para olhar, para ver se... Será que um dia eu vou ser? Não sei. Eu vou ficar observando. Ficar vindo. Um pé aqui, um pé no sistema. Um pé aqui, um pé no sistema. E fico olhando. E aí eles sabem dessas coisas. Eles veem essas coisas. E sabe o que eles sempre diziam para mim? Uma dessas pessoas dizia sempre para mim. Sabe aquela pessoa lá que você dizia que era igual Satanás? Sabe aquela pessoa lá que você dizia que era ex? Que você diz que é ex? Ele estava fazendo assim. Por isso que ninguém mais é ex. Para nunca ninguém mais poder chegar para mim e dizer, sabe aquela pessoa, chega. Bom, a evolução de um professora, até ser ex. Primeiro, pedagogia ex. É importante que você saiba ensinar. Você tem que ter dom para isso. Você nasceu com isso. Você só vai desenvolver isso. Se não nasceu com dom para falar, desde criança, aquela habilidade de
prender a atenção de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas numa mesa? Quem aqui deseja ser professor? Levanta a mão de novo, que vocês levantaram ontem. Pergunta a vocês, vocês têm talento para prender a atenção de pessoas na mesa? Porque professor é que nem eu. Eu tenho a idade, cabo de vassoura, pregando para meus pais na cama. Você tem o prazer de falar, o prazer de estar numa mesa com 12, 10, 5 falando e eles todos te ouvindo. E eles, mas não é você só que tem prazer, não. Hexagrama. Eles têm que ter prazer de te ouvir. Eu pergunto, quanto tempo pessoas conseguem te ouvir? Elas ficam presas te ouvindo? Ou elas dormem? Bom, se for por isso, eu não sou professor, porque o Rafael dormindo, o Jorge Nils. Mas aqui é porque tá muito tarde, vocês acordam muito cedo, tá tudo certo, tá perdoado. Mas falando sério. Mas vocês têm alunos? A pessoa quer ser professor, mas não tem aluno. Eu pergunto, tem aluno? Não vale aluno do X. Que daí pega aluno do A, que é o que assiste os vídeos, os graus, os livros e diz eu tenho alunos. Esses não são teus alunos. Eu quero saber se você tem alunos. Que eles aprendem contigo. Você consegue prender a atenção deles e tem alguma coisa para ensinar? Eles podem dizer assim, aprendi com o professor Rafael. Estava até conversando com o Rafael, agora vem o momento do delta para cima. Eu estava até conversando com o Rafael que lá na escola do Ceará, você conseguiu ter alunos que não vieram através do X. Olha aí, isso é muito bom, frutos seus. O que eu disse para ti? Vença sempre seu ego, evolua, aprenda a discernir espíritos, que é uma coisa que a gente vai bater aqui até domingo, e você vai ter um caminho brilhante. Pedagogia X é muito importante. Como é que se dá a pedagogia? Número 1, ensinar com base na Bíblia original Codex, é um exemplo. Ou, nos graus, acrescendo seus dons e pesquisas fiéis à base, que é o fundamento raiz original. Gente, isso aqui é muito importante. O que é que um professor pode fazer? Usa a base e com os seus dons, com a sua linguagem, com a sua forma de ensinar, com a sua forma, cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito peculiar, exclusivo de falar, de ensinar, de montar um texto, de montar uma aula. Vocês viram o meu jeito? Esse é meu jeito. Vocês podem fazer parecido, vocês podem fazer melhor, vocês podem fazer igual, mas tem que ser o jeito de vocês. Só pode ser igual se é o jeito de você. É o jeito de você, então é o jeito de vocês. Muito bem. Escute uma coisa. Pessoa que diz que é professor e não faz pesquisa, desista. Vença teu ego, você foi enganado por si mesmo. Professor faz pesquisa todo dia. Sabe o Dr. Google? Sabe enciclopédia? Sabe biblioteca? Pesquisa, muita pesquisa. E tem que saber pesquisar. Mas isso vai aprendendo com o tempo. O segredo é manter a base, não fugir da base. Se for pesquisando em cima da base, você vai bem. 1 e 2. 1.2 é o português. Gente, quando você faz teologia, seminário, você aprende a tua língua, o teu idioma. Porque é muito feio um professor da filosofia X, da verdade, falar o português errado. Alguma coisa vai errar. Mas eu peço a vocês que, pelo menos, usem as ferramentas de revisão. Hoje nós temos revisões automáticas no Word, no Google Docs. Usa uma ferramenta, usa o cérebro do computador. O computador vai te ajudar. E depois que fizer a revisão ortográfica, publica o texto. Porque o que tem de professor publicando texto com erro ortográfico, aí sabe o que acontece? Você recebe uma enxurrada de e-mail, tudo escrevendo lá. Que você errou. E não fui eu. Eu fico doido.
Tudo é culpa minha. Inclusive quando as pessoas fazem textos maravilhosos nas redes sociais, o Marcos Toda faz um texto maravilhoso, escreve embaixo, Marcos Toda. Aí a pessoa vem embaixo e diz, parabéns, Isaac, eu lindo o texto. Aí eu às vezes chego com todo carinho, as pessoas dizem que eu sou soberbo, olha só. As pessoas dizem que eu sou soberbo, sabe o que eu faço? Chego com todo carinho e escrevo assim, querido, o texto é do Marcos Toda. E a pessoa replica, muito obrigado, mas parabéns pelo texto mesmo, Akel. Não adianta, não entende? É para fazer revisão de textos. 1.3, pesquisa, um professor que não devora livros, documentários. Quem assiste muito documentário aí? Dicionário. Professor tem que devorar dicionário. Dicionário não é pai dos burros. Dicionário é pai dos sábios. Outro ditado errado. Professor tem que devorar dicionário, porque dicionário é etimologia, é raiz. E o X é isso, é buscar o original. Vocês sabiam que dicionário é Bíblia original? Escreva aí, dicionário é Bíblia original. Porque o dicionário, quem tem um dicionário, online ou não, você vai na raiz. Você vai entender os sinônimos, você vai entender a adulteração, você vai entender... Gente, dicionário é Bíblia original. Todos os graus da linguagem plena X, o que tem de professor até hoje, pelo menos tinha, pessoas que não são formadas X, não tem todos os graus, não colaram os 322. Enciclopédias, quem aí lê enciclopédias? Tem muitas enciclopédias boas que estão no aplicativo X, nas pastas subdivididas no nosso Google Drive. E bons filmes, existem filmes extraordinários, como eu às vezes indico. Agora, de todos esses, eu vou focar nos livros. Professor que não lê livro nunca vai ter nada para falar. Gente, isso aqui não é Congregação Cristã do Brasil. Isso aqui não é Deus e Amor. Isso aqui não é Tabernáculo da Fé. Isso daqui não é o Atmani. Isso aqui não é Igreja Local. Isso aqui não é Árvore da Vida. Que o Espírito Santo dá a visão. O Espírito Santo dá a sabedoria. Não pode estudar. Sabedoria e filosofia é satanismo. Ao cidadão não ler livros, e se lê, só lê da denominação dele, do profeta dele, do pastor dele, da pastora dele, ele nunca lê livros, nunca tem cultura nenhuma, nunca assiste nada. O que vai sair da boca dele? Só as memórias dele, as experiências dele, as coisas que ele já sabe, o que ele ouviu de outra pessoa, da experiência de outra pessoa. E ele diz que é o Espírito Santo. Eu vou citar uma pessoa que vai estar aqui domingo, Ivanir, o Hidalgo. O Hidalgo é um devorador de livros. Sigam o exemplo do professor da Filosofia X da Escola de Jesus de Curitiba. Porque ele é um devorador de livros. Devorador. Vá no quarto dele para tu ver, não é, Valdemar? É impressionante. E sabe o que você encontra na vida do Hidalgo? Filosofia. Eu não falei ontem aqui que temperado, destemperado e equilibrado, não é assim? Insípido, salgado e equilibrado. E o equilibrado para fazer o quê? Apreciar. É o que eu faço com o Hidalgo. Quando eu vou na casa dele, eu aprecio. Além de apreciar as gostosuras que a sua esposa faz na mesa, eu aprecio a conversa com ele. Porque ele está sempre lendo. E por estar sempre lendo, ele sempre tem coisa nova para me dizer. Eu aprendo com ele. Eu digo para ele, e qual livro tu leu agora? Quantas páginas? Faz uma síntese para mim. Entrega aí o resumo. Que eu não tenho tempo de ler isso aí. Resumo para mim. Ele resume e eu acabei de ler um livro. Não é bom? Já pensou de novo, Marcos, só que coisa boa? É bom ou não é bom? Você imaginou se a escola fosse assim? Sentassem as pessoas todas e todo mundo tivesse alguma coisa para compartilhar? O Aerópago com Paulo, você vê, ó, o Jorge Nilson acabou de assistir uma série, como é que é o nome da série? O Grande Guerreiro Otomano, é isso? 300 e poucos episódios. São quase 300 horas. Tá igual o Filosofia X, 322 graus. Eu falei para ele, Jorge Nilson, num café, num vinho, numa cerveja, me chama no canto e me dá o resumo. Eu não vou assistir 300 e poucos. Ele me dá o resumo. Mas não é bom isso? Gente, eu tenho uma consciência, só uma. Pode ser muito capaz, Deus pode ter me dado muita habilidade, mas é uma só. Mas você tem outra consciência.
E se nós tivermos aqui muitas consciências, o que vai acontecer? Muito conhecimento para fazer sincronização. Muita cultura. Não era para ser assim a escola de Jesus? Era para ser assim a escola de Jesus. Aí você vai chegar com a pessoa que não lê, como é que faz? Você já observou? O povo não lê. Gente, ninguém está pedindo para vocês lerem livros que vocês não gostam. Leiam o que vocês gostam, mas leiam. Porque ler ensina você a interpretar texto. Ler ensina você... Abre teu terceiro olho. Abre o terceiro olho. Vocês sabiam que ler abre o terceiro olho? Eu era o melhor aluno da língua portuguesa. Era o melhor aluno. Sempre fui o melhor aluno de português. E já vou falar aqui qual que é o título de hoje. Interpretação de texto. Já vou falar. Porque ler te ensina também a escrever. Por que eu escrevo muito? Porque eu li muito. Hoje eu estou na fase de produzir. O Rafael viu eu fazendo o tema. Poucas pessoas tiveram a alegria de ver eu fazendo o tema. O meu amor que está aqui do meu lado. Que me vê quase sempre fazendo o tema. Pelo menos de longe todo dia. Né? Enquanto ela está ali pertinho de mim. Aqui. E o Rafael teve 1 ou 2 dias que sentou do meu lado e ficou vendo eu fazer tema. Como é que foi? Que o pessoal sempre quer saber. Bibliografia, não sei o que. Fala aí. Dom. Dom. Resumo de forma bem sucinta. Ele pegou, sentou, fluiu. Acabou-se. O pessoal acha, cadê a fonte? Tem que ter uma fonte, tem que ter não sei o que. O que eu fiz? Peguei aqui. É dom. Mas por quê? Porque algum dia na minha vida, eu li muito, assisti muito, ouvi muito, pesquisei muito. Não veio assim. Tá tudo aqui. Mas tem que ler, gente. Um professor que não teve oportunidade de ter uma boa formação educacional precisa estudar interpretação de texto. Gente, se eu pudesse, eu pagaria para todos os professores que se dizem ex um curso de interpretação de texto. Eu pagaria. Quer fazer um curso? Faça curso. Olha, escuta o que eu vou dizer. Não volte a estudar se realmente não precisa. Não faça faculdades por status. Não perca teu tempo. Ou só para se ocupar. Mas sim, estude. Escute o professor Áquil. Estude interpretação de texto. Se você puder fazer um curso, ou começar a ler, voltar a ler. Se todos... Quem não tem interpretação de texto nunca vai entender. O evangelho é simples, irmão Áquil. O evangelho para de complicar. Essas coisas todas quântica, metanoia, essas coisas tudo é paranoia. Você não tem na Bíblia. O evangelho não é simples. Me explica Romanos 2. Me explica Romanos 14. Me explica 1 Coríntios 5. Me explica Apocalipse. É simples? Hebreus. Me explica Hebreus. Vai lá no evangelho simples me explicar Hebreus. Evangelho é simples, irmão. Quem disse que é simples? Se fosse simples, tinha uma igreja só. Todo mundo estava unido e falava uma coisa só. Por que tem 1 milhão de partidos cristãos? Porque não é simples. Tanto não é simples que ela está vindo aqui procurar a verdade no X para dizer para mim que é simples. Os brasileiros, os latinos e quase todos os países de segundo e terceiro mundo são péssimos em interpretação de textos. De modo que tudo que o Áquil ensina é deturpado e mal interpretado. Mas não é o que o Áquil não. Vocês já viram o que as pessoas fazem com as palavras de Paulo? Gente, eu fui entrevistado pela maior revista de teologia da América. Quem sabia? Está lá. Sabe o que a professora e o professor, que é da Igreja Católica, grandes teólogos, me perguntaram? Qual a sua opinião sobre o machismo de Paulo? Que é isso? Até hoje, formados 10 anos de faculdade, pós-graduação em teologia, já são PhD em divindade. E vem me perguntar se Paulo era machista. Eles não entenderam o texto. Aí a coisa não vai, gente. Não vai.
Se Paulo foi mal interpretado, que se ele voltasse agora aqui, ele rasgava todas as cartas dele e dizia assim: pelo amor de Deus, me perdoe. Ah, se eu soubesse, eu teria mudado os sinônimos. Ah, eu teria mudado. E Jesus foi bem interpretado? Não foi. E quer saber? Ele não fez questão de ser bem interpretado, porque ele já sabia que isso era uma dessas. Ele preferiu deixar a essência. É o que eu faço. Por que você acha que eu faço vídeo lá e digo assim: eu sou Bahá'í mesmo, sou Illuminati, Deus é o diabo e coisa e tal? Por quê? Porque eu sei que de qualquer forma o povo vai interpretar errado, não tem jeito. Então o que fica? Fica a essência. Quando eu morrer as pessoas vão dizer: mas quer saber? Ruim ou não ruim, entendendo ou não entendendo, aquele que eu trabalhou. Trabalhou e fez um trabalho, eu posso até não concordar, que aquele que eu trabalhou. Um dia eles entendem. Eu era o melhor aluno na escola de interpretação de texto. Tem alguém aqui que era o melhor aluno de português? Eis aqui o entendimento. Ouça, você que é formado e me ouve agora, não deixe seu ego diabo lhe enganar. Tem muita gente. Ele fala em ego o dia todo falando de ego. Esse é o perigo, esse é o problema. Fala todo dia em ego, o que acontece? Banaliza. Hã? Pois é, não, mas assim, porque como nós falamos em ego todo dia, o cidadão vai combater o ego, mas é vítima dele. Por quê? Você já viu que as pessoas que são formadas, elas chegam no ego, elas continuam com status. Elas continuam ainda se orgulhando disso. Porque no sistema religioso isso é muito importante. É ou não é? Como é que chega cá entre nós, ninguém sabe, só nós dois. Como é que chega um médico na Assembleia de Deus? Ele é mais importante que os pastores, ele derruba pastores. Que não tem médico na Assembleia de Deus, então quando tem um, nossa vida! Aqui no Ex a gente não é assim, a gente dá valor ao dom, claro, é bonito de ver, que lindo, né? A formação de cada um, o trabalho de cada um, a competência de cada um, mas não deixe, olha isso aqui, não deixe que o seu ego de formação educacional lhe engane, achando que porque se formou é bom em interpretação de texto porque teve uma formação secular. Saibam que conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. O que tem de gente formada que não sabe interpretar texto é um absurdo. E muito menos interpretar intenções. Porque daí interpretar intenções é só ex mesmo. E é isso que eu estou preocupado. Esse simpósio não pode acabar sem eu passar essa mensagem. Até domingo eu tenho que passar essa mensagem de vocês entenderem o seguinte. Escreve aí antes que eu esqueça. Escreve antes que eu esqueça. Escreve assim, ó. 2 anos para adicionar no WhatsApp. 2 anos para chamar de amigo, 2 anos para chamar de irmão, 2 anos para chamar de irmã, 2 anos para chamar de frater, 2 anos para chamar de sor. Não chame. Eu sei que vocês não vão me ouvir, mas não digam que não teve um simpósio na aula 5 que eu não falei. Escute, não chame. Quando chegar que você conhecer 2 anos, se vocês não fizerem isso, se chamar todo mundo de ex, de irmão, de cristão, cristão, irmão, e não faça isso, não faça nunca mais. Acabou nesse simpósio, sepulta isso, acabou. 2 anos, não tenha pressa de pegar o WhatsApp de ninguém. Não, mas eu acabei de conhecer esse guitarrista, cara, mas eu simpatizei, mas que empatia com ele. Eu sei, tem tudo pra ser bom, mas espera 2 anos. Já estamos com 2 anos ou não? Além disso, um formado ou pós-graduado místico é mais tolo e evoluído que um iletrado ou analfabeto desmistificado. Um analfabeto iletrado desmistificado vai ser mais sábio do que um formado místico. O que tem de gente formada mística? Porque o misticismo é a tolice. Tem conhecimento, mas é místico. Você já imaginou uma pessoa cheia de conhecimento, pós-graduada, e tem medo de passar debaixo da escada? E no final da oração tem que dizer amém. Quando fala Deus te abençoe, tem que dizer amém.
tantos outros misticismos que vocês sabem que a vida toda é assim, é cheia de misticismo. Como eu estava ouvindo aqui uma conversa, não sei de quem foi, não vou falar. Aquela coisa assim, pois é, mas me explica isso daqui. Caiu uma carreta em cima de mim e eu sobrevivi. Hã? E aí, Deus interfere ou não? Depende. 1.4. Estar informado sobre tudo que é necessário do ex e do mundo. Gente, se eu disser para vocês que daqui 1 mês vai ter gente dizendo assim, parabéns, Zac, pelo teu aniversário. Professores. Se eu disser para vocês que tem professores que só vão assistir esse simpósio daqui 3 meses. Eu sei. Então não dá, sabe? Assim não vai. A coisa não vai. O cidadão não tem tempo, não tem dedicação para isso. Aí não vai. Abandona. Tem que ser coerente. Outra coisa, informado sobre tudo que acontece no mundo. Agora presta atenção. Todas as novidades e vaidades, notícias efêmeras, você tem que saber que é cultura para ti. E a notícia permanente. Escreva aí, notícia efêmera e notícia permanente. Que notícia efêmera é vaidade. Tudo vaidade. Tudo passa. Agora, notícia permanente é reino, é evangelho. O que significa evangelho? O que é evangelho? Notícia. 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 Que a única permanente é até a alquimia imaterial. Ou material. Então você tem que estar por dentro de todas as notícias. Por quê? Como é que um professor vai chegar na escola, o aluno faz uma pergunta sobre o que está acontecendo no mundo e ele não sabe? 1.5. Falar sem impostação de voz. Quem assistiu meu vídeo timbre, o timbre não determina se você é de Deus não, viu? Mas também sem trejeitos e vícios religiosos. O que tem de ex-pastor que chega no ex, aliás, ex-pastor para continuar no ex é difícil, viu? Tem o Jorge Nilson, mas tá difícil. Esse pastor chegou, daqui a pouco dá uma coceira neles, eles lembram da igreja, eles querem ser pastor de novo. Ai. Chega no ex e chega com os vícios. Se vier do Edir Macedo até largar a mãozinha. Se vier do RR até largar o calcanhar de mola. Tá falando e tá com o calcanharzinho. Tem que largar isso aí. Larga trejeitos, larga a impostação de voz. A linguagem sistemática. O professor não pode falar Deus te abençoe não, por favor. O professor não pode falar a paz do Senhor, irmão. O professor não pode... O professor tem que saber o mínimo do mínimo. O básico do básico. E a voz comum sem ênfase devida de um líder, servidor. Ou seja, você não pode nem impostar a voz porque artificial é falso, como é o sistema religioso que fabrica a voz de Deus. Meus irmãos, é um prazer mensurável, inenarrável estar aqui com vocês. Não pode, mas também não pode ser aquela pessoa que tem um defeito para falar, que é uma coisa que vocês têm que se corrigir. Vamos aprender aqui? Fonoaudiologia, vai lá. Professores, vou dar uma dica para vocês, para não ter que fazer curso de oratório, essas coisas, que tudo isso você não precisa. Só uma dica, isso é importante. Para não ter que pregar na frente do espelho, coloca a mão no ouvido e fecha um lado ou os dois lados e começa a falar. E se ouve. Se ouve. Ou então grava a sua fala no WhatsApp e depois se ouve. Grava primeiro o teu ensino no próprio WhatsApp, num vídeo, num texto, num áudio. Grava no gravador de voz e se ouve e se corrige. Eu faço isso até hoje. Isso é importantíssimo para aperfeiçoamento. Por quê? Porque quem nunca se ouviu talvez ache que vai bem, mas não vai. Outra coisa, perceba seus alunos.
Se eles estiverem distraídos, cansados, se afastando, saiba, tá ruim. Pare. Tem que ter autocrítica. Pare, mude, tem que parar. E a culpa não é deles, a culpa é tua. Então é importantíssimo colocar a mãozinha no ouvido e se ouvir. Porque tem gente que adquiriu com o tempo, é normal, isso é bem normal. A pessoa adquiriu com o tempo, um ritmo de falar errado. Ele usa pausas, o jeito de falar cansativo, a entonação de voz mórbida. Que aquela coisa mediana, a frequência fica muito no nível médio, porque a frequência tem os níveis, o pico alto, no equalizador, o médio e o baixo. Aí a pessoa deixar só no médio. Como é que é? Ah, os padres. Pois é, isso, os padres. Que é aquela linguagem hipnótica. Gente, isso aí mata a reunião, mata a aula. Então, não é para ficar fazendo jogo de oratória, onde você levanta, dá ênfase e diminui, para chamar atenção, para dar ênfase, para ser o poder de Deus, né? Como eu expliquei na aula do timbre, e ela estava lá, e quando ela pegou a muleta e largou, ela andou para a glória de Deus. Não é isso. Não é isso. Isso é artificial, isso não é Espírito Santo, isso é oratória. Isso é enganar as pessoas. Mas também não é pegar e ficar assim. Então, meus irmãos, aí, fui lá. Um dia, subi, né? Subi lá e não foi fácil. Paz do céu. Sabe o que você faz? Volta a ser aluno. Não é? Ninguém vai sair de casa 1 hora, 2 horas. As nossas escolas não são sinagogas construídas perto de casa. Nossas escolas às vezes são longe, é ou não é? Tem gente que... Quantas horas, meu bem, era lá em São Paulo que você andava? 3 horas para ir numa reunião ela andava. Escola de Itapevi. Metrô, ônibus, Uber. Gente, pelo amor de Deus, gente. 3 horas você vai sair para chegar lá ver o professor. Então, né? Né? Ó, foi. Ah, né? Ai. Melhora isso aí. Pelo menos faz o seguinte, quer uma dica? Tem dificuldade, sabe o que você faz? Escreve a tua aula, chega lá e lê. Pronto. Aqui, ó, escreve a aula. Faça igual eu aqui, ó. Você sabia que eu escrevo minhas aulas, só que eu paro, como eu estou fazendo agora. Lúcifer, como já revelamos aqui, é o erro da Vulgata Latina. Só que aí tem que saber ler também, né? Meu Deus, não é fácil. A melhor coisa que eu digo é, sabe tocar, sabe falar, sabe, não sabe, volta a ser aluno. Equilíbrio na comunicação é isso aí. 2, ética ex. Isso aqui é importante. Quem lembra dos graus indispensáveis? E quem lembra daquela trilogia Paz e Meditação? Os vídeos mais importantes da filosofia ex, o mais importante. Quem aqui melhorou como ser humano dentro de casa, que gritava com o cachorro, com o papagaio, com a mulher, com o filho? Quem melhorou? Quem passou a ser mais calminho? Quem passou a engolir saliva, engolir sapo? Teve uma senhora que falou aqui para mim nessa escola, falou assim, eu era terrível, eu era muito, muito descontrolado, estou muito melhor, devo tudo a ti. Aquela trilogia mudou a vida de muita gente, muitos casais, muita gente. Pais com filhos, filhos com pais, mas mudou a vida de muita gente. Tinha que voltar aquilo ali sempre. Vocês, professores, têm que falar aquele tema, vocês têm que pegar o meu tema e nas palavras de vocês, transformar nas palavras de vocês e ensinar aquilo lá sempre, de mês em mês, porque aquilo ali é libertador. As pessoas vivem numa frequência assim que é frenética, caótica, sanguínea. Então, equilíbrio, paz, meditação e elegância. Isso aqui é ética de um professor. Outra questão, como se vestir? Nunca, jamais, de calção, de boné. Tô brincando. Não tem legalismo, pode ser de calção, pode ser de boné, não tem problema. Mas assim, saibam se vestir, não é? Porque dependendo da roupa que vocês usam no momento errado,
pode chamar mais atenção do que o teu conteúdo. Não é verdade? Comportamento, gente, forma de andar, de falar, de agir. O professor é um exemplo. Aqui vem um grande problema. Seriedade, ser respeitado. É importantíssimo que você saiba dividir o momento com seus alunos. Por exemplo, que nem eu faço aqui, jogo sinuca com vocês. Mas o momento da responsabilidade é o momento da responsabilidade. O momento da seriedade é o momento da seriedade. Tem momento para tudo, entendem isso? Momento para tudo. E quando for o momento do entretenimento, da amizade, da confraternização, mesmo lá na liberdade, você tem responsabilidade. Responsável com as suas palavras. Tem muito professor por aí que me chegou conhecimento, que na hora da liberdade fala o que não deve. E aí? Eu cheguei, olha o que eu soube, uma professora do X, dizia professora do X. Olha o que essa professora fez, casada, numa mesa com várias pessoas X, numa pizzaria, disse o seguinte, quando veio um garçom. Ui, eu não aguento esses garçons sarados. Imagina uma mulher casada, a professora do X falou isso na mesa e me mandaram. Aí como é que faz, gente? Aí não vai, gente. Aí não vai, aí a coisa não vai. Você percebe que uma frase dessa destrói tudo. Uma frase dessa acabou com toda a referência dela. Uma frase, um não domínio destruiu tudo. Só se ela viesse pedir perdão. Daí se ela reconhecesse, viesse pedir perdão, quem sabe? Pelo amor de Deus. Então, seriedade, cuidado, sabe com o quê? Com intimidade. Intimidade gera desrespeito. Quase ninguém sabe lidar com intimidade. Quase ninguém. Ninguém quer ver Jesus Cristo urinando. Vocês estão entendendo? Vocês já viram o Vaticano publicar uma foto do Papa urinando? Não tem que preservar a imagem? Nós não somos assim. Vocês já viram a imagem do Faustão, quando é que ela aparece? Só naquele momento, para ser valorizada. Bom, nós não somos assim, nós não somos da estratégia do marketing. Nós somos o que somos, orgânicos, não escondemos nada. Porém, não somos tolos, somos equilibrados. Também não vou sair por aí expondo a vida íntima. Você tem a tua vida íntima. Então tem que ter equilíbrio. Então muito cuidado, professores, com exposição da vida íntima. Saiba, muita gente é má até 2 anos. Lembrem-se do que eu estou falando. O professor se empolga. Conheci pessoas na minha cidade. Eu estou fora do sistema há tanto tempo. Agora eu sou professora. Que maravilha. Conheci 10 pessoas. Agora já tem até pizzaria. Vamos todos juntos num restaurante. Ai, que confraternização. Tira foto. Ai, que lindo. Que maravilha. Nem conhece as pessoas que estão sentando. Aí daqui a pouco compartilha a vida íntima dele, os defeitos dele, os erros dele. O que vai acontecer? Vai dar fermento, vai dar alimento para traidor, para divisor, para problemática. O que mais tem é ex-crente doido para destruir a tua escola. Você sabe o que mais acontece nas escolas X? Que eu não sei o que eu faço. Eu já estou em jejum e oração para tentar parar isso e não consigo. Que é vir gente do sistema, se finge de X, e aí vem bem pertinho de mim para derrubar um professor, porque ele queria ser o professor daquela região, mas ele chegou naquela região, já tem professor, daí ele chega bem pertinho de mim. E vem bem devagarinho, que ele sabe que eu sou bravo. Vem com jeitinho. E quando ele pode, ele dá uma agulhada. Para derrubar um professor lá, para ele ser o professor. Isso aí, ó, podia citar tantos estados. Minas Gerais é um. Empirismo X. 3.1. Falar assuntos evoluídos para reuniões esotéricas com os X. Preste atenção. Pedro, Tiago e João revela o quê? Existem assuntos que são esotéricos com S e não com X. Aqui nós costumávamos, né, Valdemar, fazer o seguinte aqui no Centro-Oeste. Quando dava meia-noite, que os mais evoluídos foram embora, que os novos foram embora, aí a gente conversava a conversa mais sólida, mais evoluída na madrugada X.
Porque às vezes você quer falar um assunto que alimenta os mais antigos e não pode. E como é que faz para os mais novos participarem? Evoluam. Existem certos assuntos para tratar que você só pode tratar com gente evoluída. É ou não é? Eu costumo ser o que sou. Eu já sou um caso à parte. Porque aqui na Escola X eu falo de tudo. Aqui mesmo vai ter a escola amanhã às 18 horas, domingo às 18 horas, pode perguntar o que quiser. Sexo, pena de morte, o que quiser. Não tem problema. Você sabe que eu estava numa Escola X aí faz uns 6 meses. Não vou falar onde. Aí uma senhora levantou a mãozinha. Pode fazer pergunta. Ela tá com uma bengala. Ela falou assim: ô irmão, que eu tô até com vergonha de fazer essa pergunta, mas eu quero fazer. Pode sexo a 3? Não é fácil, professor Teia. Só que o pior veio depois. Na hora que eu estava respondendo, ela se afastou um pouquinho a cabeça do marido e fez assim para ele, para mim. Eu li aquilo e falei: Jesus Cristo, o que é que eu vou falar? Porque tem várias formas de falar isso, né? Tem várias formas de tratar disso, mas diante de todos ali tem certas coisas que é complicado. Como é que eu faço isso? (3.2) Democracia X. Julgar caso interno, escolher professor, mudanças e melhorias ou correções. Professor, além de ética cristã. Essa sim é a ética. Moral, caráter. Que eu já falei. Pedagogia. Tem que evoluir na pedagogia, na pesquisa. Na fala. Reconhecer se tem dom ou não. Saber se comportar. Seriedade, intimidade. Tem que ter também democracia. 3.3. Ouvir e aconselhar, que é a pastoral. O que é pastor? Dom metafórico e não título. Criaram o título. Dom metafórico, ouvir e aconselhar. Gente, é imprescindível que para ser professor você também seja psicólogo. Porque você vai ter que ouvir muito e vai ter que aconselhar. Para mim chegam coisas que vocês nem imaginam. Separa ou não separa, o caso ou não caso, vou embora ou não vou embora, e você tem que ter a resposta. Você tem que ajudar. Então você tem que saber fazer a investigação, você tem que saber ouvir. Eu já casei pessoas e já separei pessoas. Já teve casos que eu disse: se você não largar essa pessoa, você não é ex. Por quê? Porque o marido roubou o povo em Brasília. Roubou o povo lá. O cidadão não era ex, se aproveitou que não tinha mestre, chegou lá e roubou o povo. Aplicou um golpe. E ela era ex. Aí eu disse para ela: você está entendendo quem é teu marido? Você está entendendo? Aí eu não sabia, chorando. Falei: então tu vai largar dele. Ou tu faz ele devolver o dinheiro que ele roubou dos irmãos ex, ou você larga dele. Porque se você não largar dele, você é conivente. E conivente, você é criminoso igual ele. Aí eu não consigo fazer ele devolver agora, então você é conivente. E eu não tenho mais como defender você. Porque as pessoas vão chegar para mim e vão dizer: não, mas ela não... Como é que eu vou dizer? Dorme com ele, anda com ele, vive com ele. Você está casado há 10 anos, descobre que teu marido, tudo que ele tem é fruto de corrupção. Tu continua com ele? Fala para mim, mulherada. Mas mesmo ele dando uma vida boa? Gente, o que é ser ex? Eu sou da verdade. Eu estou aqui, ó, João Batista, ó. É a verdade. (3.4) Entender de fisiognomonia.
Quem já assistiu esse vídeo do X? Vídeo importantíssimo. Importantíssimo. Gente, eu não posso pedir a vocês que saibam fazer leitura de expressões faciais, corporais e fisiognomonia, porque é dificílimo. Não posso pedir que vocês sejam expert nisso. Mas uma coisa é certa, existem 72 tipos de pessoas. Quem já assistiu esse vídeo também? Tem que saber fazer leitura de tipo de pessoas, comportamento. Gente, eu conheço uma pessoa depressiva, eu conheço uma pessoa honesta, conheço uma pessoa que precisa melhorar algumas coisas. Eu conheço cada... Ó, a Lei Diana chegou na minha vida já há algum tempo, o suficiente para que ela saiba se eu acerto ou não acerto. No começo ela ficava assim, será que ele vai acertar ou não? E agora ela diz assim para mim, ainda acho que antes de ontem você me disse, ontem, né? Você não errou uma. Todas as pessoas que você disse vai ser assim, assim, vai fazer isso, 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 essa aqui, assim, assim, essa aqui, assim, assim, essa aqui precisa melhorar isso, essa aqui tá errada nisso, essa aqui não sei o que, essa aqui não sei o que, essa aqui. Todas. Onisciente é só Deus, mas olha, que a fisiognomonia ajuda. Tem que melhorar. E eu falo como professor para não ofender ninguém. Para melhorar, vocês precisam melhorar. Todo mundo tem que melhorar. Não é para isso que a gente está aqui? Agora escuta só. Professores, assista e devore aquele vídeo Fisiognomonia. Você não vai conseguir guardar todas as informações, não vai. Mas pelo menos pegue a essência de entender os olhos de uma pessoa, a gesticulação quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está enganando, quando uma pessoa é sincera. Você tem que saber quando a pessoa mente, quando a pessoa é sincera. Você tem que saber. Todos os presbíteros, que eram os anciões do povo, os 72 anciões que ajudavam Moisés, com 3 milhões de judeus, tinham que saber. Como é que você vai ser ancião, cuidar de gente, aconselhar gente? Chega alguém dentro da tenda, próximo. Ele roubou minhas cabras. Como é que você vai saber se é verdade ou não é verdade? Tinha momento que nem Salomão sabia, nem fisiognomonia ajudava. Aí Salomão dizia, parte o bebê no meio. Porque tem gente que é convincente, tem gente que é teatral. É difícil, a maior parte se entrega. A maior parte na expressão facial corporal se entrega. Mas tem gente que é profissional. Esse vai ter que mandar partir o bebê no meio. Professores, escutem o que eu vou dizer. Quando tiver um contra o outro, sabe o que você faz? Isso acontece muito, hein? Ó, Maria não gostou da outra Maria. 2 Maria brigando. Os espíritos não bateram, não se suportam. E aí fazem que nem fazem com o aqui ou aqui. Ou tira Maria, ou eu tô fora. Ou mata, ou eu saio. Sabe o que vocês fazem com esses ex-crentes? Chama os 2, corrige a primeira vez, corrige a segunda vez. Na terceira vez não corrigiu, os 2 estão errados. Os 2 estão errados. Mas e se um lado se humilhar? Esse está certo. O lado que ceder e se humilhar está certo. É muito fácil. Você tem uma disputa de 2 pessoas, aquela que vem sempre condenar, fazer manipulação e atacar, é que está errada. Geralmente um lado fica quieto, sofrendo a injustiça, e o outro ataca. Quem ataca está errado. Muito fácil de enxergar isso. Muito bem. E para encerrar hoje, não é julgar, é se precaver, é ser prudente na malícia que nos protege. Escreva aí, a malícia nos protege até 50%. Vocês sabiam que a malícia protege? Vocês não lembram que a Bíblia é feita para crianças? Quem lembra do vídeo? Bíblia Chapeuzinho Vermelho, Bíblia na linguagem de criança, linguagem pueril, não é verdade? Vocês não lembram que Chapeuzinho Vermelho é uma história criada para quê? Para proteger crianças. Da o quê? Da pedofilia. Mas na verdade não funciona a metáfora. Melhor mesmo é Capitão Fantástico. Quem já assistiu o Capitão Fantástico? Chega lá e tira a criança do Jardim do Éden, pronto. Claro que tem idade. Tem idade certa, tempo certo, configuração certa. Mas vai devagarinho, tira ela do Jardim do Éden, tira a inocência, traz para a consciência, ela se protege. Porque quando tu mostra o fruto da malícia, que ela se alimenta do fruto da malícia, da ciência do bem e do mal, ela passa a saber o que é malícia. O que é melhor, o pai e a mãe chegar antes com a malícia ou os outros? Um terceiro.
Quem deve chegar primeiro? Melhor o pai e a mãe? O pai e a mãe apresentam a malícia primeiro? Não é verdade? Porque o que acontece no sistema judaico-cristão hipócrita? É ensinado que você tem que proteger a criança da malícia. Aí como é que faz? Num mundo desse? Se quando começou o mundo já tinha uma serpente no jardim, imagina hoje. Esse é o fenômeno ou efeito Salmo 23. Você sabe o que é o Salmo 23? A dualidade vara e cajado para a função pastoral. A partir de hoje, praticar e nunca mais deixar de praticar a expressão de advertência e exortação. Aqui eu termino. Isso é ex, isso não é ex, isso é ex, isso não é ex. Daqui para frente vocês vão fazer isso. Professores e professoras da filosofia ex, alunos evoluídos e alunas evoluídas, vocês a partir de hoje, eruditos e eruditas, vão dizer, exortando e advertindo que isso é ex, isso não é ex, até que entenda o que é ex. Toda vez que tiver alguma coisa que a pessoa fizer de errado, você vai chamar dela, vai chegar nela e vai dizer assim, ó, com amor, isso não é ex. Jogou papel no chão, ó, vem cá, não é ex. Deixou os pratos sujos e foi embora, ó, vem cá, não é ex. Viu alguém trazendo ali, ó, como teve Dalva, foi lá no quadro, viu o que a escola precisava, que não é pra mim, é pras pessoas, comprou o copo plástico, a Cida também comprou, não sei quem mais comprou, teve a Maria Gessi, teve o cuidado, comprou. Chega alguém e diz assim, ó, isso é ex. É assim que é a educação. Quando acerta, promove. Não é assim o adestramento? Não é assim que Deus faz conosco? Céu. E quando erra, inferno. Quando erra, vara. Quando erra, corrige. Quando erra, castigo. E é assim que nós somos educados. O ex tem que ser isso, não é escola, não é educare. Então quando alguém acertar, muito ex. Errou, isso não é ex. O problema é que entre nós isso não existe. Você já viu? As pessoas têm medo de ofender. Aí tem que chegar, tem que falar mesmo. E não professor aqui eu não, vocês, mas é com amor. Maninho, não é na frente dos outros. No privado. A não ser que a pessoa faça um erro grave, coletivo ainda. Mas privado. Isso não é ex. Até que entendam. Você já pensou se todos os cristãos do mundo fizessem isso? Isso não é cristão. O temor a Deus. Será que dá para ressuscitar o temor a Deus ou não? Eu acho que a gente tem que começar por aqui, Ivanir, Alexandre. Começar assim, ó. Isso é ex, isso não é ex, isso é ex, não é ex. É ou não é? Ó, o maçom ali, Cavanhaque, grau 33. Termino aqui. Amanhã pega fogo. E domingo mais ainda. Cobaias, vamos cantar Cobaias? Com Sadraque na guitarra, Lenoir no baixo, Valdemar no sax, Alisson no carrom, Rafael nas línguas estranhas, Yakel cantando, Lei Dayana, minha noiva, na câmera, e vocês desfrutando, vai! Cobaias morreram para que hoje exista medicação. Escravos morreram para que hoje exista construção. Soldados morreram para que hoje exista a nação. Mineradores morreram para que hoje exista palácios com ouro no chão. Dublês morreram para que hoje exista filmes de ação.
Mulheres morreram para que hoje exista leis de proteção. Muitos morreram para que hoje exista solução. Deus morreu para que hoje exista salvação. Vocês, Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para, se possível, você existir. No acordar, sono da vida. No acordar do sono da vida, Ele morreu para que possamos existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. Deus amou tanto seu plano de crivo para que fosse possível você existir. No acordar do sono da vida, no acordar do sono da vida, Ele morreu para que possamos existir. Boa noite. Vai lá, Rafael. Se despede. Boa noite a todos. De Jesus Cristos serão visitadas. Onde houver uma escola de Jesus firmada na verdade e no amor, por ali passaremos. ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. O Apocalipse, contagem regressiva, 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel.